Boa noite, queridos. Na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é? Iniciando mais uma vez o culto, né, de oração e estudo bíblico através da rede social. Seja muito bem-vindo. Em nome da Igreja Batista Central e Fazendinha, aqui em Araruama, estado do Rio de Janeiro. Bom, Deus te abençoe. Vamos ouvir um louvor e logo depois estaremos orando. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus, Pai. O seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar, a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar, a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus, Pai. O seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar, a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar, a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz. Foi ele que fez a terra do céu, o mundo girar e o mar abrir. Ele é quem dá a fé pra lutar, pra acreditar, nunca desistir. Ele é quem faz, além demais, caiu do nada comida do céu. Ele promete, ele é quem cumpre, terra onde quem manará leite de mel. Em uma semana o mundo existir. Ele é quem faz e ele é quem traz a paz pra bem mais perto de ti. Ele diz que é o juiz, e se ele diz, então é verdade. Ele é quem pode te garantir promessa de vida para a humanidade. Ele é quem tem poder e vitória, honra, misericórdia e glória. Ele somente esteve presente em todo momento e lugar da história. Ele que fez o homem viver e depois de na prova colher ser preso. Ele que fez 3 homens depois de cair no fogo sair ileso. Ele que disse vai chover quando a chuva não era possível. Ele que disse vamos fazer o que para o homem parece impossível. Ele é quem tem o controle nas mãos, cria a vida e sopra o vento. Ele é quem disse espera a minha hora, se ele quiser ele para no tempo. Confiança, né? É muito bom podermos ter confiança no Senhor, aquele que nos sustenta, aquele que nos guarda, aquele que nos renova a força a cada manhã. Vamos orar, né? Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, o Teu Filho, quero te agradecer mais uma vez pelo privilégio que nos é dado, Senhor Deus, através da rede social, de podermos chegar, Senhor Deus, em lares, em hospitais, em presídios, no Brasil e no mundo, Senhor Deus. Aonde essa palavra chegar, aonde essa transmissão chegar, chegue com a Tua paz, com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Abençoa, Senhor Deus, o lar de cada um, a vida de cada um. Continue a abençoar o lar de cada um e a vida de cada um, Senhor Deus. Nos sustentando com a força do Teu poder, Pai. Fala conosco, Senhor Deus, através da palavra que teremos essa noite, Senhor Deus, dos louvores, das orações, Senhor Deus, porque somos imensamente gratos ao Senhor
e dependente da tua graça. Muito obrigado, em nome de Jesus eu já te agradeço. Amém, Senhor. Nele podemos confiar, não é? Plenamente confiar nele. E esse grande amigo chamado Jesus Cristo, em quem nós podemos confiar, te convida e me convida a olhar para as circunstâncias que nos rodeiam, não com os olhos físicos, mas ir além deles. Olhar com os olhos da fé, com os olhos espirituais, que nos convidam a ir além daquilo que estamos vendo, porque as coisas que nós não percebemos, as coisas que nós não vemos, as coisas que nós não imaginamos, o Senhor tem preparado para aquele que o ama. Tenha certeza disso. Ele cuida de você, cuida dos seus, cuida de cada um de nós. E se você tiver algum pedido de oração e desejar colocar aí nos comentários, coloque, não é? Depois estaremos também orando por você, por sua vida, não é? E Deus ele vai tratando e cuidando de tudo de acordo com aquilo que é necessário. Confia nele e o mais ele vai fazer. Vamos ouvir mais um louvor? Vamos ouvir mais um louvor aqui que te convida e me convida a confiar em Deus, a confiar no Senhor, a confiar em tudo aquilo que Ele tem preparado para você e para mim, não é? Nós louvamos agora, ouvimos o louvor agora, né? Que em Jesus nós podemos confiar. E agora eu quero colocar um louvor aqui que diz o seguinte: às vezes nós costumamos dizer, não é? Eu costumo dizer também, uma oração um pouco perigosa: aumenta a minha fé. Talvez você está aí desacreditado, desacreditada de si mesmo, de si mesma, por causa de tantas coisas que tentam te abater e te enfraquecer. Mas uma coisa é certa: confia no Senhor e tenha certeza que você verá e será testemunho do seu poder e da sua graça, independente da resposta, independente da circunstância. Como eu costumo dizer, né, e costumo sempre lembrar, Deus ele está com você, Ele está comigo, Ele está conosco, né? E independente da resposta dele para a sua e para a minha oração, seja sim ou não, às vezes Ele responde com sim, e às vezes Ele responde com não, e às vezes Ele responde com espere, não é? E o esperar às vezes é tão difícil, não é? Mas mesmo que a resposta seja sim ou não, mantenha a sua fé, fique firme. Vamos ouvir esse louvor? Então, vamos ouvir esse louvor que te convida e me convida a buscar força na fé em Deus, o nosso Senhor, o Eterno, Todo-Poderoso. Mas confie no Senhor, não é? E Ele vai cuidando de tudo, tratando de tudo, mostrando a sua vontade para você e para mim. Um dia te entreguei meu coração e disse pra guiar todos os passos meus. Falei que sob tua direção eu seguiria todos os conselhos teus. Mas confesso que falhei e que até por um momento duvidei. Pois e o que fazes hoje eu não sei, mas saberei se confiar e descansar em ti. Aumenta minha fé e que eu possa crer que tu fazes além do que eu possa entender. Sei que amanhã verei o que tu tens pra mim. O que eu preciso mesmo é confiar que tu tens o melhor pra mim. Confie nisso, né? Você que já está aí conosco, muito bem-vindo. Volta, vejo que o Senhor foi quem me conduziu até aqui. E continuará te conduzindo. Deixa Ele. Que o Senhor me fez trilhar, mas não me permitiu saber onde. Sigo ouvindo tua voz.
a minha fé e que eu possa crer que tu fazes além do que eu possa entender. Sei que amanhã verei o que tu tens pra mim. O que eu preciso mesmo é confiar que tu tens o melhor pra mim. Teus pensamentos são mais altos e os teus caminhos diferentes. Tua palavra nunca falhará. Que a minha alma se aquiete e que o meu coração entenda que sempre no controle tu estás. Aumenta minha fé e que eu possa crer que tu fazes além do que eu possa entender. Sei que amanhã verei o que tu tens pra mim. O que eu preciso mesmo é confiar que tu tens o melhor pra mim. Creia nisso. O Senhor sempre tem o melhor, né? É só confiar. E essa noite nós queremos falar exatamente sobre isso, confiança. Não é? Confiar em Deus, confiar em seus propósitos, em seus planos para você, para a sua vida, para o seu amanhã. Não é? Não fique angustiado, né? O Senhor mesmo nos lembra. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, mais uma vez falando contigo, Senhor. Queremos agora, em nome de Jesus, colocar diante do Senhor a nossa nação. Colocar, Senhor Deus, cada brasileiro, cada brasileira, cada cidadão, Senhor Deus, em tuas poderosas mãos. Colocar, Senhor Deus, a vida de cada um que se achega a esse país para fazer deste país a sua morada. Somos conhecidos por um país de coração aberto, que recebe bem, Senhor Deus, as pessoas, e algumas pessoas escolhem morar aqui, se tornarem brasileiros, Senhor Deus, por escolha. Continue a sustentar a cada um, os que nasceram nessa terra e os que para essa terra vieram e escolheram como a sua terra. Ó Pai, em nome de Jesus, te pedimos que o Senhor venha com a tua cura sobre cada cidadão brasileiro que precisa ser restaurada a sua saúde. Não somente da Covid-19, mas de outras circunstâncias de saúde que nos abatem. Nós não estamos somente vivendo uma pandemia, as outras circunstâncias continuam acontecendo, preocupações continuam rodeando a nossa mente e nosso coração. E sabemos que o Senhor é aquele que nos conhece intimamente porque nos fez. Conhece cada estrutura do nosso organismo, conhece cada célula do nosso corpo, e o Senhor mesmo é a nossa defesa. Louvado e exaltado seja o teu nome. Colocamos a nossa esperança em ti, Senhor Deus, da nossa terra chamada Brasil. Colocamos, Senhor Deus, também os governantes em tuas mãos, Senhor Deus, vereadores, prefeitos, Senhor Deus, governadores, deputados estaduais, Senhor Deus, senadores, deputados federais, o presidente da República, os ministros, Senhor Deus, em tuas mãos, para que essa nação possa ser dirigida pela tua vontade, Pai. Abra a mente e o coração desses homens que estão, Senhor Deus, no poder, que tem, Senhor Deus, o poder em tuas mãos dado por ti, permitido por ti, para que possam, Senhor Deus, parar com essas brigas bobas, parar com essas guerras internas e políticas e olhar para a nação, essa nação cujo Deus é o Senhor, assim eu creio. Louvado e exaltado seja o teu nome. Seja, Senhor Deus, com a criancinha que acaba de nascer, seja com aquele idoso, Senhor Deus, que não consegue mais se locomover. O Senhor sabe de tudo, conhece tudo, sabe a necessidade da nossa nação, e não somente do Brasil. Te peço pelo mundo, por cada pessoa. Há brasileiros fora da nossa nação, escolheram outras nações para viver. O Senhor continue também guardando eles ali, não somente os brasileiros, mas também o povo daquelas nações. Guarda, Senhor Deus, e continue regendo esse mundo, porque eu sei que o Senhor reina sobre as nações. Muito obrigado, Pai. Traga paz, esperança, certeza do amanhã com o Senhor. Porque pode ter pessoas, Senhor Deus, aqui nesse exato momento, distantes de Ti, Pai. Por várias circunstâncias. Um dia talvez já andaram perto de Ti e se afastaram, se enfraqueceram, desanimaram, se abateram. E em nome de Jesus isso vai passar hoje.
Isso vai ser passado hoje. Outros, Senhor Deus, ainda não conhecem ao Senhor, muito menos o teu Filho, porque através do teu Filho é que te conhecemos. Então, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a um Pai se não for por mim. Que haja arrependimento, que haja entrega, que haja conversão, mudança de vida verdadeira, Senhor Deus. E se há alguém em cima do muro, brincando, Senhor Deus, de te honrar, que hoje possa se arrepender. Não é só doença física. Existe a doença espiritual, que é pior do que tudo. Porque a doença física é passageira, por mais terrível que seja, qualquer que seja. Mas, Senhor Deus, nada se comparará da glória de estar contigo para sempre, na pessoa do teu Filho Jesus Cristo. Todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho vai dobrar. Que possa ser hoje, em nome de Jesus. Amém. Muito bom eu e você podermos entender isso, não é? O convite, o chamado de Deus para você estar firme na sua fé, independente da circunstância, de você se voltar para Deus, independente da circunstância, não buscar somente Deus quando você está passando dificuldade, e também você que um dia caminhou e hoje está longe, possa voltar ao início de tudo, não é? Como diz uma canção, não é? Não vamos ouvir ela hoje, né? Mas me veio à mente aqui. Um outro louvor que me chama muito a atenção em relação à palavra que queremos dar essa noite, né? Meditarmos, nós vamos meditar em 2 Coríntios capítulo 4, não é? O poder que vem de Deus, né? A partir do verso 8 de 2 Coríntios capítulo 4. Daqui a pouco nós vamos analisar, né? E estudarmos juntos essa palavra. E vamos, em nome de Jesus, entender que Deus ele te convida e me convida, né? Ou seja, nele você pode confiar, como iniciamos aqui a palavra. E agora também te pedimos a Ele, aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé, para que possamos estar fortalecidos, né, para enfrentar as batalhas. E agora somos convidados a confiar. Confiar nele. É esse louvor, né? Mais um louvor. Somos convidados a confiar no Senhor, aquele que está conosco no barco, está conosco ao deitar e ao levantar. Confiar nele. Confie nele, não é? O tempo todo. Vamos ouvir. Pois é, mais uma vez o barco balança, mais uma vez a tempestade te alcança, querendo te fazer parar. Está prestes a naufragar e o seu pensamento é de parar. Não pare, não desista. E você, perdido no meio do mar, o barco já quer naufragar e você não sabe mais o que fazer. Jesus aparece e diz: ainda estou aqui. Amém, glória a Deus. Ele está aí com você. A solução tenho pra ti. Sossega agora o teu coração. Confia, descansa. É só acreditar e esperar. Vai colocar tudo no seu lugar. Confia, ele é especialista em arrumar. Deixa ele arrumar a sua vida, as nossas vidas. Descansa nele. Acreditar e esperar que o mais o Senhor te fará. O teu barquinho não vai naufragar. É só confiar. Não olhe para as coisas que estão ao seu redor tentando tirar a tua paz. Olhe firmemente para Jesus. Firmemente para Ele.
E você vai andar sobre essa turbulência aí com Ele. E você, perdido no meio do mar, o barco já quer naufragar, e você não sabe mais o que fazer. Mas Jesus aparece e diz: ainda estou aqui. Confia nisso. Eis que eu estou convosco, Ele disse. Está aí, com você. Sossega agora o teu coração. Confia, descansa. É só acreditar e esperar que o mais o Senhor te fará. Vai colocar tudo no seu lugar. Confia, descansa. É só acreditar e esperar que o mais o Senhor te fará. O teu barquinho não vai naufragar. O teu barquinho não vai naufragar. É só confiar. Amém? Glória a Deus por isso, não é não? Não vai naufragar. Confia no Senhor. É só no Senhor confiar. Confia nele, né? E o mais Ele fará. Vamos à palavra dessa noite? A palavra dessa noite te convida e me convida a olhar para o texto de 2 Coríntios capítulo 4 e perceber o quanto Deus ele trabalha em nosso favor. O quanto Deus ele busca-nos, não é? Tenta não, ele não tenta, ele sempre faz, não é? Nós é que duvidamos do seu poder, não é? Ele sempre busca, não é? Não permitir que fiquemos abalados, entristecidos, não é? Abatidos, destruídos, como diz aqui o apóstolo Paulo, não é? Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 8, verso 9 e depois verso 16 ao verso 18. 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 e verso 9 diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Agora do 16 ao 18. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós, mas nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque o que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Confiar no Senhor, não é? Não ficar atribulado, entristecido, abatido, destruído. Em tudo somos atribulados, mas nós não somos angustiados. Ficamos perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Somos fortalecidos pelo Senhor, que caminha com você e caminha comigo o tempo todo. E mais do que isso, Ele deseja nos transformar dia a dia. O maior desejo do mundo espiritual que peleja contra a nossa fé é nos deixar abalados, abatidos, fragilizados. Tenta atacar as nossas vulnerabilidades. Somos vulneráveis em áreas de nossa vida. E vivemos uma intensa batalha. Aquele que crê no Senhor não está livre de batalha. Aquele que entregou sua vida ao Senhor não está livre de lutas e tribulações. Aquele que entregou a sua vida a Deus não está livre de passar por coisas que trazem aflições. Não é? Então nós não estamos livres de nada. Todo mundo, o sol brilha sobre bons e maus, a chuva cai sobre justos e injustos. A palavra nos lembra isso. Então, uma coisa importante a se lembrar é que somos vulneráveis, frágeis, vasos de barro, como a própria palavra nos lembra. Estamos sujeitos a todo tipo de problema, luta e intempéries da vida. Estamos em um mundo caído, lembre disso, onde a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Precisamos lembrar disso.
Não podemos esquecer isso. Então eu e você somos convidados a lembrar que Deus ele te convida e me convida a ter esperança nele. Deus não nos deixa desamparados. Deus não te deixa desamparado. As suas promessas são sementes que nunca morrem no coração daquele que crê. Você crê? Porque se não crê, hoje é o dia de você acreditar no Senhor. Se você um dia se afastou como um filho pródigo, hoje é o dia de você voltar para casa. Em nome de Jesus. Então, não ficamos desamparados. As suas promessas são sementes que guardamos no nosso coração para vivermos confiados nele, confiantes nele. E por causa da sua misericórdia, ele não permite que passemos por lutas que sejam maiores do que possamos resistir. Isso é maravilhoso lembrar. É maravilhoso lembrar. Então, não seremos abalados. Por quê? Mesmo que atribulados, não seremos angustiados. Tenha plena certeza disso. Somos lembrados no verso 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. A palavra original aqui, atribulados, significa afligir, sujeitar a pressão, ou aquilo que oprime a pessoa internamente, o espírito, né? O ser interior, tenta oprimir o ser interior, que está firme o tempo todo, renovado o tempo todo. O próprio apóstolo Paulo nos lembra aqui que o nosso homem interior se renova. Mas as lutas, as tribulações e as angústias tentam nos abater. Então a palavra original no grego lá, atribulado ou atribulados, significa aflição, não é? Pressão, aquilo que tenta oprimir a pessoa e botá-la para baixo, não é? Atribular a pessoa. A palavra angústia aqui traz a ideia de comprimir em lugar apertado, ou seja, esmagar a pessoa, né? Ali trazer aquela não tem para onde ir. Não tenho resposta, não tenho saída, não tenho solução. Não é? Angústia, é isso que significa no original ali. A tribulação é uma prova externa. Não é? A tribulação é uma prova externa, enquanto a angústia é uma prova e um sentimento interno. Certo? A tribulação é o que a gente vê. Nossos olhos humanos percebem. E a angústia é um sentimento interno, que nem todo mundo compreende. Não é? Alguns ficam doentes, enfermos, não é? Por causa dessa angústia interna. Ansiedade, depressão, e alguns falam que é frescura, isso é falta de conhecer Deus, isso é falta de Deus, não é nada disso. Lembrando, nós somos vasos de barro sujeitos a todas as coisas. E Deus te convida e me convida a confiar nele. Então, a tribulação é uma prova externa. Externa. E a angústia é um sentimento interno. Que só você e Deus às vezes sabe. É tão angustiante que você não consegue nem expressá-lo. A tribulação produz angústia. Mas mesmo enfrentando circunstâncias adversas, somos fortalecidos pelo Senhor. Confia nele. Somos fortalecidos por ele. Não é? Não seremos abalados. Toda hora eu vou estar lembrando isso aqui. Não é? Em cada chamada aqui eu vou estar lembrando isso. Por quê? Mesmo que perplexos, não ficaremos desanimados. Tem um dia que a gente fica boquiaberto com as coisas que acontecem. Não é? Como que pode? Não é? Eu achei muito interessante não é charge não, mas uma postagem que fizeram. Não é? Agora eu entendo porque que as pessoas entram no mar sabendo que tem tubarão atacando. Falando em relação à desobediência. Não é? Desobediência. O que está pedindo aí? Fica em casa, não saia nesse feriadão, fica aí na sua cidade, no seu bairro. Deixa uma outra oportunidade para você passear, vir aqui para a região dos lagos. Não vem agora, fica aí na sua cidade. Não é? Estamos aqui em Araruama. Não é? Mas temos as outras cidades da região dos lagos que as pessoas gostam de vir. Fique em casa. Outros feriados virão com tempos de bonança. Agora é tempo de vigilância. Vamos ser obedientes. Então, aí alguém postou assim, agora eu entendo porque as pessoas entram no mar mesmo sabendo que tem tubarão. Olha o engarrafamento que está aí na Via Lagos. Não é? Desnecessário. Não é? Olha as barreiras. Para que ter barreira? Para proibir entrar. Não era melhor obedecer e ficar em casa? Certo. Deus nos convida a sermos obedientes. Mas está impedindo o meu ir e vir. É implicância. Você pode ir e vir outro dia. Vamos ser obedientes, vigilantes.
né? Então, mesmo ficamos boquiabertos às vezes com isso também. Não é só por causa de doença, enfermidade, catástrofe, não. Ficamos boquiabertos porque as pessoas veem os tubarões e entram no mar. Né? Vê a coisa acontecendo, o Covid se espalhando, né? E não só o Covid, lógico. Né? E a desobediência. O homem se perde, o homem se perdeu e o homem se perde por causa da desobediência. Não deu voz à voz de Deus. Vamos dar ouvidos à voz de Deus. E lógico que os homens que Deus está usando. Vamos orar por isso. Oramos agora, né, pelos governantes, agora há pouco. Que haja iluminação do Santo Espírito na vida dessas pessoas. Não é? Então, em tudo somos o quê? Abalados, atingidos, perplexos, mas não desanimados. Por quê? A perplexidade é uma encruzilhada mental que nos exige uma decisão pronta e imediata. Não é? Fazer escolhas. E muitos estão fazendo escolhas erradas nas suas vidas. A primeira escolha errada na vida que a pessoa faz é se afastar de Deus e não buscá-lo em espírito e em verdade. Então a palavra usada no original aqui para perplexo significa estar em dúvida. Ficamos em... Não pode, o que está acontecendo? Cria uma dúvida, não é? Ficamos em dúvida, não é? E desanimado significa estar plenamente em desespero. Lembra? Como tudo vai se encaixando? A pessoa vai sendo afligida, sendo esmagada, não tem mais saída, ela começa a ficar perplexa porque não consigo resolver, não consigo sair desse problema, não é? Aí se desanima, ou seja, entra em dúvida, não é? Desespero. E às vezes somos tomados pela dúvida no meio de uma tempestade, seja ela qual for. Não somos capazes de entender que elas não duram para sempre. As tempestades passam, não é? E quando avançamos sobre a tempestade, ela passa muito mais rápido, muito mais rápido. Ninguém é exceção, meus amigos e irmãos. Porém, como vários exemplos que temos na Bíblia, e a nossa volta como seres aqui, no nosso tempo, né, podemos vencer o desespero, a perplexidade, o desânimo, a angústia. Podemos vencer. O desespero não nos permite vencer a dúvida, não permite. E nos paralisa. A nossa vida por completo paralisa tudo. Nós ficamos tão desesperados que não achamos saída. Estamos sendo esmagados por nós mesmos. Por nós mesmos. Mas nós não seremos abalados, porque, mesmo que perseguidos, não estaremos desamparados. Às vezes você se sente sozinho, sozinha, sem ninguém ao seu lado. Ou às vezes você está igual o tanque de Betesda, um montão de gente ao seu lado e ninguém se preocupa com você. Em tudo somos, não é? Abalados, perseguidos, mas não desamparados, diz o verso 8 e 9. A palavra grega aqui de perseguido traz a ideia de perseguir e caçar mesmo, para abater, não é? Para matar. Então nós estamos vivendo uma luta, não é? Contra a nossa luta nesse exato momento, não é? Principal é contra as potestades, não é? No mundo espiritual, que atuam no mundo físico. Essa é a nossa principal batalha como igreja. Contra as potestades e hostes celestiais, não é isso? Do mal, que usam homens e mulheres para o seu propósito. Mas parece que há uma perseguição também de enfermidade. Não é? As pessoas ficam amedrontadas porque será que o vírus vai me achar? Não é? Calma. Calma. Não é? Possa ser que haja aí um vírus no ar ou outras enfermidades que nós não conhecemos no ar. Mas uma coisa é certa. Nós não estamos desamparados. Deus continua reinando e Ele sabe o que faz. Desamparado significa desertar, abandonar alguém na dificuldade. Não é? O termo grego aqui de desamparado significa deixar alguém, abandonar alguém, desertar alguém em meio à dificuldade. E nós não estamos aqui nesse mundo para isso como igreja. Nós estamos aqui nesse mundo para abençoar, dar o nosso ombro,
o nosso ouvido, não é, e, se necessário, o nosso conselho, que deve ser sempre bem ouvido. Então, da mesma maneira que o apóstolo Paulo e outros não tiveram folga, você e eu não temos, nem alívio. Assim somos nós. Tenha certeza disso. Chega de evangelho água com açúcar, não é? Chega de evangelho de blindados. Não existe isso, meu Deus. Não é? No entanto, o servo de Deus jamais estará desamparado. E Deus deseja derramar essa paz sobre você que ainda não tem. Ou sobre você que está tão pressionado e não consegue vê-la. Mas veja ela hoje. Receba ela hoje. A paz do Senhor que excede todo entendimento. Não seremos abalados. Por quê? Mesmo que abatidos, não seremos destruídos. Em tudo somos, não é? Abalados, abatidos, mas não destruídos. Não destruídos. A palavra abatido no original significa lançar abaixo, derrubar violentamente, não é? Empurrar de escada abaixo, não é? Misericórdia, meu Deus, violentamente. A palavra era usada para falar de derrubada de um oponente na luta, não é? O significado era esse, é esse na verdade, ou de derrubar uma pessoa com a espada ou qualquer outra arma, na intenção de destruir, de tirar a vida, não é? Abater, não é? De tirar a vida da pessoa. E a palavra destruído significa destruir e perecer. Exatamente isso. Eu e você, como homens e mulheres narrados na Bíblia, eles enfrentaram e nós enfrentamos várias circunstâncias desesperadoras, acima de nossas forças, mas nós não seremos destruídos. Tenha fé nisso. E se não tem ainda, tenha ela hoje. Enfrentamos tantas lutas, não é? Por várias vezes circunstâncias desesperadoras. Os duros, não é? Os rudes e os esmagadores golpes da vida que vêm sobre você e sobre mim, não está acima do Todo-Poderoso Deus. Não está. Pode ser um câncer, pode ser um acidente fatal, um ataque cardíaco, uma guerra que possa vir medonha, um terremoto avassalador, né? Avassalador. Um vírus. Somos convidados a termos uma reação segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. Porque temos um tesouro à nossa disposição. À nossa disposição. Mesmo sendo vasos de barro. Podemos ser abatidos, mas nunca seremos destruídos. Você tem essa fé? Tem essa fé? Precisa ter. Lemos nos últimos versos, né, dessa palavra do apóstolo Paulo, aqui em 2 Coríntios capítulo 4, que ele não se desanimava. Ele é um exemplo. Embora as aflições vividas desse homem e outros, os apóstolos, e não somente os apóstolos, mas as narrativas da palavra de Deus nos mostram isso, o seu espírito não ficava abatido porque era renovado todos os dias. Ou seja, o seu homem exterior era abatido, o seu homem exterior é abatido, o meu homem exterior é abatido, ele envelhece, ele adoece, cria rugas, né? Cabelo branco, vai envelhecendo, vai perdendo as forças e energias, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Lembre sempre disso, o homem interior é renovado a cada manhã, pelas misericórdias de Deus. Isso é coisa maravilhosa. O nosso corpo é fraco, vaso de barro, cheio de brechas, mas o nosso espírito é renovado todos os dias. Não é? O verso 16 vai falar exatamente sobre isso. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia. Isso é confiar em Deus. É confiar em Deus. O nosso homem exterior é o nosso corpo. O nosso homem interior é o nosso espírito. Não é? Jesus mesmo disse, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Lembra que Jesus disse isso? Fiquem vigilantes. Fiquem vigilantes. Os discípulos lá não aguentaram o sono, lembra? O corpo estava cansado, o corpo cansa. O corpo fica doente. Mas o nosso interior tem que ser renovado. Ele é renovado. Deixa o Senhor renovar o teu interior essa noite, se ainda não foi renovado. O corpo fica cansado, doente, envelhece, mas o espírito fica cada vez mais maduro, pronto. Não é? Maduro significa estar pronto, no ponto certo. Na Bíblia significa isso. Mais forte, mais renovado a cada manhã, a cada dia. O corpo enfraquece,
mas o espírito se renova dia a dia. O tempo vai esculpindo em nossa face, não é? Rugas, algumas são profundas, por causa das angústias, das lágrimas, dos sofrimentos, não é? Ficamos tão abatidos que ficamos enrugados mais do que o normal, não é? Mas o espírito sempre se renova pela força que vem de Deus. Não há fraqueza no ser interior que se renova, não é? A mente do Senhor está naquele que crê. Creia nele hoje, creia nisso se você não crê. Então, enquanto o homem exterior se corrompe, né? Enquanto ele se corrompe, o nosso homem interior se renova. Se renova. Enquanto um caminha para a morte, para a sepultura, o outro se direciona para algo pleno. Pleno. Não é? Preparando esse corpo para que ele, quando ressuscitar, receba a coroa da vida. Essa momentânea tribulação que você passa, e eu passo às vezes, não passamos só tribulação, certo? Temos dias alegres, dias felizes. Como eu fiz a oração ontem, não é? Agradecendo a Deus, tem hora que Deus responde com sim ao seu pedido, ao meu pedido. E nós nos alegramos. Tem hora que ele responde com não. Precisamos continuar confiando porque que ele disse não. Ele sabe o que faz, não é? Então o verso 17 vai dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno, de glória muito excelente. A gente passa por dificuldades, por tribulações, por provas, por coisas que tentam nos abater, nos diminuir e nos enfraquecer, mas na verdade está nos fortalecendo para o amanhã. Porque a batalha que você venceu hoje servirá de testemunho para que o outro vença também. Você é um instrumento poderoso na mão de Deus quando você se coloca nele, confiado nele, para vencer os seus problemas, as suas tribulações, as suas angústias, as suas dúvidas. O amanhã vai chegar, Deus já está lá. Não é? Não fique ansioso por coisa alguma, somos lembrados por Jesus. Então as aflições às vezes são tão pesadas e contínuas, né? Mas vistas sob uma perspectiva de fé, são leves e momentâneas. Leves e momentâneas. Não estou aqui diminuindo a sua dor, tá bom? Não estou aqui menosprezando a sua dor. Jamais isso. Mas te convidando a ter um olhar para o futuro pela fé. E não pelo que você vê. Porque às vezes aquilo que vemos realmente nos esmaga. Mas aquilo que nos espera no amanhã, na vida eterna com Deus, é incomparável. Então desista. Quantas pessoas estão tirando as suas vidas, desistindo de viver? Para com isso em nome de Jesus. Olha para Ele. Ele é o autor e consumador não só da fé, mas da vida. A vida está nele. Confie nele. Confie nele. Então enfrentamos tribulação nessa vida aqui, não é? Nessa única vida que você e eu temos. Mas no futuro estaremos em algo glorioso que nos impulsiona a vencer o dia mau. Vivemos hoje com lágrimas, mas um dia Ele enxugará todas elas. Enxugará todas elas. Hoje nós sentimos às vezes o nosso corpo ser esmagado, mas um dia Ele será glorificado para viver para sempre na Nova Jerusalém, não é? Na cidade esperada. Anime-se com essa palavra, não é? Paulo mesmo disse isso. Animem-se com a vida que virá, a vida eterna. Coisas visíveis e temporais, coisas invisíveis e eternas. É o que vivemos nesse mundo. Não andemos nós nas coisas, não atentando nós nas coisas que se veem, o verso 18, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas, diz o verso 18. As coisas reais são as invisíveis. É, exatamente isso. Ali que está a realidade. Na que a gente não vê, mas pela fé sabemos que chegarão. Não é? Somos convidados a entender isso. Essas são permanentes e eternas. Não vivemos pelo que vemos. Lembre disso. Mas pela fé. E a fé é a certeza de que nossa cidade permanente não é aqui. Lá não haverá mais dor, lá não haverá mais pranto, lá não haverá mais lágrima, lá não haverá mais enfermidade, nem pecado. Só haverá vida. E vida com abundância. Não é? Que começa aqui nessa vida. Começa aqui nessa vida.
no leve e momentâneo teste. Mais uma vez, não estou menosprezando a tua dor, mas é momentânea, por mais terrível que seja. Não seremos abalados quando trocamos as coisas visíveis e temporais deste mundo pelas coisas invisíveis e eternas. Pela fé podemos vencer. Pela fé podemos nos erguer. Pela fé podemos nos fortalecer. Fortaleça, sabe, a sua imunidade pela fé também. Certo? Creia no impossível. Porque o impossível pode acontecer. Pela fé e somente pela fé. Não é? Então, quais são as coisas que têm abalado a sua vida hoje? O que tem te abalado? Que sentimentos têm trazido desequilíbrio emocional, físico e espiritual para você? O que é que está mexendo com a estrutura do seu ser? Hein? Deus está aqui, Deus está aí esta noite. Comigo aqui, com você aí. E nos conhece e te conhece. Não é? Não se sinta sozinho. Não se sinta sozinha. Você não precisa ficar abalado. Não precisamos ficar abalados. O Senhor mesmo disse para o apóstolo Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando estou fraco, é que estou forte. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto está perto. Mas não busque-o somente por causa de tribulações. Não busque somente por causa de enfermidades. Não busque por causa de tempestades. Busque-o porque Ele é Deus e te ama. E te quer um dia para sempre com Ele. Esse é o objetivo. Se você estiver atribulado, você não precisa ficar angustiado. Se você está perplexo e em dúvida, não precisa ficar desanimado. Se você está sendo perseguido, saiba que nunca ficará desamparado. Não importa qual tipo de perseguição. Talvez é você mesmo que está se perseguindo, exigindo demais de você. Exigindo além do que você pode dar e oferecer. Seja você mesmo com Deus. Seja você. Dê o que você pode, o melhor de você. Talvez o seu melhor não seja o melhor para o outro. Mas ofereça o seu melhor para Deus. Ofereçamos o nosso melhor para Deus. Se você estiver abatido, não será destruído. Não seremos abalados se olharmos para as tribulações sob a ótica da fé, da esperança e do amor. Como que está a tua vida aqui hoje? Como se encontra a sua vida aqui hoje? Talvez você precise se arrepender da vida que você está levando. Você está tão preocupado com enfermidade, tão preocupado com lutas e tribulações, e você se esqueceu de Deus. Você se esqueceu daquele que te ama e que te amou primeiro. E Ele quer te convidar hoje para um encontro com Ele. Se você está enfermo, talvez Ele te cure. O nosso desejo é que Ele cure. Mas se você está enfermo e Ele não quiser te curar, mesmo assim Ele te ama. E se Ele te curar, Ele não te ama mais. Não se sinta menosprezado porque Deus cura um e não cura outros. Não se sinta abandonado e abatido porque Deus deu vida a um e tirou a vida de outro. Quantos hoje estão tristes e abatidos porque que Deus permitiu o meu familiar morrer e o do vizinho não morreu? A gente escuta isso. As pessoas perdem a fé por causa disso. Por que Deus permitiu a morte da minha mãe? Por que Deus permitiu a morte do meu filho? Por que Deus permitiu a morte do meu pai, do meu amigo, do meu irmão? E ali do outro salvou, curou. Não é? Não fique preocupado com isso. Deus quer tratar de você essa noite, te dando força para prosseguir, nos dando força para prosseguir. Mas talvez você hoje precisa se arrepender e pedir perdão a Deus da vida que você está levando. E Ele quer tratar de você, dando força para viver. E eu te convido hoje a ouvir esse louvor e depois eu estar orando por você. Se coloque aí diante de Deus.
E se for preciso se arrepender, se arrependa. Se for preciso pedir perdão, peça. Se for preciso voltar, volte. Se for preciso se firmar, firme-se pela fé. Em nome de Jesus. Esteja orando aí. Dentro do meu quarto estou, de joelhos dobrados diante do Senhor. Ai, eu quero confessar, do jeito que eu estou não dá mais pra ficar. Eu sei que tenho errado tanto, o choro e a tristeza sufocou meu canto. Por isso eu resolvi voltar, tudo que eu mais quero é te adorar. Senhor, Deus da minha vida, estou com saudades de ti. Me perdoe pelas vezes que eu te entristeci. Me perdoe, muitas vezes eu não quis te ouvir. Me perdoa, Senhor, preciso do seu amor. Me perdoe pelas vezes que eu não te adorei. Me perdoe, muitas vezes até te neguei. Mas eu te amo, Senhor, e arrependido estou. Dentro do meu quarto estou, de joelhos dobrados diante do Senhor. Ai, eu quero confessar, o jeito que eu estou não dá mais pra ficar. Eu sei que tenho errado tanto, o choro e a tristeza sufocou meu canto. Por isso eu resolvi voltar, tudo que eu mais quero é te adorar. Senhor, Deus da minha vida, estou com saudades de ti. Me perdoe pelas vezes que eu te entristeci. Me perdoe, muitas vezes eu não quis te ouvir. Me perdoa, Senhor, preciso do seu amor. Me perdoe pelas vezes que eu não te adorei. Me perdoe, muitas vezes até te neguei. Mas eu te amo, Senhor, e arrependido estou. Me perdoe pelas vezes que eu te entristeci. Me perdoe, muitas vezes eu não quis ouvir. Me perdoa, Senhor, preciso do seu amor. Me perdoe pelas vezes que eu não te adorei. Me perdoe, muitas vezes até te neguei. Mas eu te amo, Senhor, e arrependido estou. E arrependido estou. Glória a Deus. Deus continue te sustentando e trazendo da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia sobre a sua vida. Não é? Realmente, às vezes, nós precisamos nos arrepender diante de Deus. Precisamos buscá-lo em espírito e em verdade. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho, Senhor, queremos agradecer ao Senhor porque o Senhor cuida de nós. Queremos, Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, louvar e exaltar o Teu nome, porque o Senhor não nos permite ficar abatidos, abalados, destruídos. O Senhor é aquele que está conosco todo o tempo, que nos entende como ninguém jamais poderá nos entender, e é aquele que nos convida a nos erguer pela força do Teu poder, permitindo termos exemplos bíblicos ao nosso redor,
cercados de nuvem de testemunha, como somos lembrados pela Tua Palavra. Não somente na Tua Palavra, mas pessoas que estão à nossa volta, que são testemunhos do Teu poder, que passaram por lutas, por perdas, por dores, mas estão de pé porque o Senhor é o alicerce delas. E com esse exemplo, Senhor Deus, que fica em nosso coração, não somente através do apóstolo Paulo, os outros discípulos, homens e mulheres na Tua Palavra, mas vizinhos, amigos, irmãos de igreja, Senhor Deus, pessoas que conhecemos de perto e de longe, que se firmam no Senhor, a rocha da nossa salvação. Seja com cada um, Pai, trazendo a Tua paz. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nos dê, Senhor Deus, um final de semana direcionado pelo Senhor. Nos dê um final de semana guardados pelo Senhor. Muito obrigado por isso, Pai. Te louvamos e exaltamos o Teu nome por tudo que Tu és. E em nome de Jesus somos imensamente agradecidos pelo privilégio de podermos, através da rede social, Senhor Deus, compartilhar a Tua palavra e a nossa fé em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe e guarde a cada um. Que o Senhor faça resplandecer o rosto, Senhor Deus, sobre cada um, Senhor Deus, erguendo o rosto dos abatidos, levantando do pó e do monturo aquele que está caído e trazendo a Tua paz. Tenha misericórdia de nós, Senhor Deus, e continue nos alimentando com a Tua graça, com o Teu amor, Senhor Deus, que está o tempo todo à nossa disposição. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe e te guarde. Tenha uma noite cheia da graça de Deus. Boa noite. Estamos assim encerrando. Te espero, né? Você aqui de Araruama, na Igreja Batista Central em Fazendinha, ali no bairro da Fazendinha, às 9 horas, na Escola Bíblica Dominical, às 10h30 da manhã, o culto, né, presencial. Não estamos tendo culto presenciais no domingo à noite, somente, né, no nosso caso, a Central de Fazendinha, nos domingos pela manhã, até o dia 5 de abril, tá bom, queridos? Deus te abençoe e te guarde. Mas se você desejar estar conosco, no domingo, às 9 da manhã para a Escola Dominical, ou 10h30 da manhã para o culto, tá bom? Deus te abençoe. Fique com Ele. Amém.